paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal e da nossa revista Efésios do quarto trimestre de 2021. A aula de hoje será muito importante porque irá contemplar cada pessoa, cada integrante da família, do marido, da esposa e dos filhos. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre a importância do papel da esposa, do marido, dos filhos e dos pais, do pai e da mãe na vida dos filhos, como que é que cada um de nós devemos nos portar em casa, segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Efésios, inspirada por Deus a Paulo para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Mas por que, professor Zé, nós precisamos falar sobre o papel do marido, da esposa e dos filhos no lar? Porque hoje nós vivemos dias muitos complicados, muitos difíceis, de inversão de valores, de destruição da família que Deus instituiu, porque para a palavra de Deus só há um modelo de família, que é homem e mulher, que é macho e fêmea, que é pai e mãe, composta por homem e mulher, e os filhos. Mas para a sociedade pós-moderna e também para o Código Civil brasileiro, há uma aprovação de diversos tipos de famílias, com poligamia, com pessoas do mesmo sexo, e assim vai. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, nós temos a nossa regra de fé baseada na Bíblia Sagrada, nós só acreditamos no tipo de família, que é homem e mulher. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a importância do homem e da mulher na família e também dos filhos. E por que também falar dos filhos, professor? Porque a geração de hoje está destruída, está corrompida, com tantas inversões de valores e despreza a palavra de Deus. Por quê? Porque alguém está falhando no lar, seja como pai, seja como mãe e também como os filhos. Se os filhos de hoje estão esquecendo a palavra de Deus, estão desprezando o ensino da palavra de Deus, é porque alguém cometeu um erro, não cumpriu o seu papel no lar. Então, a aula de hoje vai ser muito importante, porque irá nos mostrar sobre a importância do papel de cada um de nós no lar, na família, e o exemplo, na família cristã, na família que é defendida pela palavra de Deus. E como é de costume, como vocês podem observar, a nossa aula de hoje será baseada, claro, na palavra de Deus, no livro de Efésios, em segundo lugar, com base na revista Efésios, da editora Betel, e também aqui eu apresento para vocês o nosso comentário expositivo Agnus Efésios, de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, como eu já tenho falado para vocês em outras aulas, os tópicos das nossas aulas não serão coincidentes com os das revistas, mas nós iremos cumprir os objetivos da aula da revista. Por que isso, professor? Para que você, como professor, para que você, como irmão, como estudante da palavra de Deus, tenha um aprendizado além dos tópicos da revista. Se você já é inscrito no nosso canal, glórias a Deus, Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione os sininhos para que você receba as notificações das nossas aulas. Como vocês podem observar na nossa tela, a lição 12 tem cujo título A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. A imagem, ela mostra muito bem o que? Uma família, o marido e a esposa com os filhos ao pé da cruz. Então, nós precisamos estarmos olhando para a cruz. Olhando para quem? Para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Coríntios que Então, nós precisamos, de cada dia, meditar na palavra de Deus e sobre o papel de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos olhar cada dia para a palavra de Deus, para Deus, e nós precisamos cada dia nos achegarmos a Deus. Então, essa aula de hoje nós estamos fazendo o quê? Procurando nos achegar ao Senhor. Porque a Bíblia é o quê? O nosso espelho, é o modelo, é a forma pela qual nós somos medidos, nós somos confrontados. O textuário da nossa aula de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento,
com promessa. Os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, ensinar sobre o papel da esposa e do marido no lar. Segundo, explicar sobre o objetivo dos pais na vida dos filhos. E terceiro, destacar a importância do dever dos filhos para com os pais. A introdução da nossa aula de hoje eu tirei também do nosso comentário expositivo de Efésios, que eu já apresentei para vocês. Abre aspas. William Hendrickson, escritor erudito, é absoluto pertinente quando diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica. Conforme a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. John Mackay diz com razão que a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige tratamento especial. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui dando relevância e mostrando a importância que a família é para a sociedade, é para a igreja e é para o reino de Deus. Portanto, nós precisamos defender a família. Nós precisamos defender esse modelo que é sagrado, que vem do coração de Deus. E uma observação, como vocês podem observar ali. Nenhuma é tão básica. Conforme a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade geral. Porque o que nós somos na igreja, o que nós somos no trabalho, o que nós somos nas ruas, o que nós somos na sociedade geral, é o que nós somos dentro de casa. Porque a educação começa em casa. Eu sou professor do ensino secular. E eu peço até perdão a vocês por estar publicando essa aula, esse vídeo, nesta sexta-feira. Porque eu sou professor do ensino secular e finalização de bimestre, finalização do ano letivo. Então, muito trabalho e eu acabei me atrasando. Mas estou aqui para cumprir e atender meus irmãos e aprender junto com vocês. Tem vezes que eu fico desestimulado, até falando para minha esposa, tem vezes que eu fico desestimulado. Se eu faço ou continuo fazendo essas aulas. Mas eu até falei para ela que, mesmo que uma pessoa assista e seja ensinada pelo Espírito de Deus, vai valer a pena. E também, eu aprendo muito. Eu estou aqui aprendendo com vocês, meus irmãos. Porque eu tiro horas e horas estudando, preparando esses slides, estudando os versículos, estudando os comentários bíblicos. Então, eu estou aqui para aprender com os irmãos. Agora, meus irmãos, eu peço licença a vocês para que eu cite, para que eu leia alguns parágrafos do comentário Agnus sobre Efésios, que vai mostrar como que era a família nos tempos de Paulo. Como era a família para a cultura grega, como era a família para a cultura judaica, e como era a família na cultura romana. Então, aqui é um pouco de história e vai mostrar para mim e para você por que Paulo está falando aos Efésios como deve ser o papel do homem, da esposa e dos filhos, e dos pais para com os filhos. Não é à toa que Paulo está escrevendo isso. Mas nunca foi tão pertinente também Paulo está escrevendo a nós em pleno século XXI, onde as pessoas têm direitos iguais, onde a mulher tem muitos direitos que naquela época não tinha. Então, peço um pouco da sua atenção, a licença do seu tempo, para que eu venha fazer uma leitura aqui, para que você possa saber como que era a cultura, como que era a família na cultura judaica, na cultura romana e na cultura grega. Abre aspas. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai, quando solteiras, e do marido, depois de casadas. Esse triste fato estava presente na cultura judaica. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Os judeus, pela manhã, agradeciam a Deus por ele não lhes ter feito um pagão, um escravo ou
uma mulher. As mulheres não tinham direitos legais, elas eram propriedade do pai quando solteiras e do marido quando casadas. Um outro fato presente na cultura judaica era o divórcio. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Um homem podia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, pelo simples fato de a mulher ter posto sal em sua comida ou por ela sair em público sem véu. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio, mesmo que seu marido se tornasse um leproso, um apóstata ou se envolvesse em coisas sujas. O marido podia divorciar-se por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em perigo no judaísmo. A mulher também era desvalorizada na cultura grega. A situação era pior no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida grega. Demóstenes disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Xenofonte disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Na Grécia, não havia processo para divórcio. Era matéria simplesmente de capricho. Na Grécia, o lar e a vida familiar estavam próximos da extinção, e a fidelidade conjugal era absolutamente inexistente. Portanto, abrindo parênteses aqui, Paulo está escrevendo aos Efésios, e vocês notaram como que era a cultura e o tratamento para com a mulher naquela época. Agora vamos falar da cultura romana, que Hernando Dias Lopes irá citar. O preconceito contra a mulher estava presente também na cultura romana. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era ainda pior. A degeneração de Roma era trágica. A vida familiar estava entrando em colapso. Sêneca disse: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Os romanos, ordinariamente, não datavam os anos com números, mas com os nomes dos cônsules. Sêneca disse: as mulheres datavam seus anos com os nomes de seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8 maridos em 5 anos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. A fidelidade conjugal em Roma estava quase em total bancarrota. E para concluir toda a citação, e da importância de nós estarmos aqui falando sobre família. Na cultura pós-moderna, que é a nossa era contemporânea, o conceito de família está confuso. Há confusão de papéis no casamento. A família não pode ser acéfala nem bicéfala. O que Hernando Dias Lopes está falando isso aqui? Que há confusão nos papéis. Hoje, na família, tem marido que está assumindo o papel da esposa, enquanto esposas estão assumindo o papel de marido. Mas isso está errado, segundo a palavra de Deus. E nós iremos abordar sobre isso aí. O que ele quer dizer acéfala? É um casal, uma família que não tem cérebro, não tem cabeça. E bicéfala é o quê? 2 cabeças. Na família, todos têm a mesma autoridade. Todos exercem o mesmo papel. Está errado. O marido tem o seu papel e a esposa também tem o seu papel. Aqui nós não estamos tratando de inferioridade. Nós estamos falando de papéis de importância. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. William Hendrickson está correto quando diz que um lar sem cabeça é um convite
ao caos. Então, toda essa citação, vocês perceberam a importância de nós estarmos aqui falando, conforme a palavra de Deus, sobre o meu papel como esposo, o seu papel como esposa, e para também os filhos, qual é o papel, qual é o dever dos filhos, e de nós também como pais, para com os filhos. Agora vamos abordar sobre o tópico que vai falar sobre a importância e sobre o papel da esposa no lar. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 24. Paulo escreveu: Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as pessoas estejam tudo sujeitas a seus próprios maridos. Portanto, Paulo aqui ele vai falar sobre submissão. É importante destacar que já na aula passada, Paulo já vem falando sobre submissão de nós para com o próximo, de nós para com o irmão, e agora ele vai trazer esse tópico, a submissão dentro do lar. Agora ele vai abordar a submissão na família, no casamento. Então, Paulo ele vai trazer esse tópico da submissão do corpo de Cristo agora para a família. Mas o que é submissão e o que não é submissão? Porque hoje nós temos uma conotação negativa do que é submissão, né? A gente tem a noção de que submissão significa que você está subjugado a alguém, que você está sendo dominado por alguém, que você está sendo mandado, governado. Mas nós, como cristãos, estudantes da palavra de Deus, nós temos que entender submissão para aquela época. O que Paulo estava querendo dizer com submissão? E a submissão também, é importante também nós decifrarmos o conceito e o significado da submissão para os gregos, para os judeus daquela época. Então, é importante nós destacarmos também para aquela língua daquela época o que significava esse termo. Então, mas o que é submissão? Não é inferioridade. Então, submissão não significa inferioridade. Paulo está escrevendo aos Efésios, ele não está destacando que a mulher é inferior ao marido, que o marido ele é mais importante, que ele é o manda-chuva da casa, que a mulher é inferior, que ela é submissa de forma pejorativa falando. Não, Paulo não está querendo dizer isso aí. Isso é uma observação. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus não tirou a Eva dos pés de Adão. Deus tirou Eva da costela de Adão, do lado de Adão. E foi ideia de Deus, foi propósito de Deus criar a mulher. Então, Deus ele não faz nada de errado, Deus é perfeito, Deus é santo, e a mulher foi propósito do Senhor. E Deus ele não fez ela inferior. Compara a igreja como noiva, um papel de uma mulher. Só para ver a importância de mim, de você como cristão, fazendo parte do corpo de Cristo, nós somos a noiva. Então, nós temos a nossa importância no reino de Deus como noiva. E assim também a mulher também, ela não é inferior, segundo a palavra de Deus. E sobre isso, eu quero ler a citação de Hernandes Lopes sobre esse tópico aí, que a mulher não é inferior. Veja bem, a submissão é posto debaixo da missão de outra pessoa. Observe, submissão é você estar cumprindo uma missão debaixo da autoridade de outra pessoa. Estou falando de autoridade. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Mas o que é submissão? Aí, a segunda afirmação. Não é obediência incondicional. Então, é importante ficar claro isso aí. Que a submissão não é
uma obediência da mulher incondicionalmente. O marido rouba, o marido mata e a esposa não faz nada. O marido violenta a esposa, agride a esposa e ela não fala para a família, não fala para os parentes, não denuncia ele. Não é isso aí que Paulo e a palavra de Deus quer para com a esposa, que ela seja submissa incondicionalmente. Não é isso que a palavra de Deus dá a entender. E o que Hernandes Lopes vai falar sobre essa submissão aí? A autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é ilimitada. Nem a submissão das esposas, dos filhos e dos empregados é incondicional. O princípio é claro. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Então, acima de tudo, nós temos que obedecer a Deus, ao Pai que está no céu. Submissão representa que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, a esposa ela deve ser submissa. Então, é importante destacar. Por causa de Cristo, a esposa deve ser submissa. Por quê? Porque a igreja, a noiva do Senhor, ela é submissa também a Cristo Jesus. Não é por causa do marido. Por causa do marido eu sou submissa. Não, por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade. Isso está em Efésios 5, 23. Então, essa submissão da esposa não quer dizer uma prisão, não quer dizer um lar que tem tortura, que tem uma pessoa subjugada, que tem uma pessoa sendo dominada, torturada até mesmo. Quantos maridos são violentos, são machistas e só querem fazer da mulher objeto de prazer, de domínio. Isso não é bíblico, isso não é cristão. O papel da esposa é por causa de Cristo, não é por causa do marido que você é o rei da cocada preta, que você é o top das galáxias. Não, é por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade. O que está dizendo em Efésios 5, 23? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Porque o marido vai exercer um papel comparado ao de Cristo para com a noiva. E qual é o papel de Cristo na noiva? Salvação, Salvador. Assim também o marido deve ser. Então, o lar tem que ser um lugar de liberdade de expressão, de liberdade de papéis. A esposa deve cumprir seu papel como esposa e o marido como marido. E qual é o papel do marido? Ser salvador, e não prisioneiro, e não autoritário, e não imperador. Misericórdia. Deus está falando com alguém nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Penúltimo tópico desse slide. A submissão da esposa ao marido é sua glória. Vamos lá para Efésios 5, 24. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. A submissão não é a um senhor autoritário, autocrático, déspota e insensível, mas alguém que a ama a ponto de dar sua vida por ela. Então, assim como o marido exerce um papel de salvador para com a esposa, de garantir sua liberdade, garantir seus direitos, sua importância de valor no lar, assim também a esposa também deve cumprir esse dever, esse papel. A submissão da esposa não é a um tirano, mas ao marido que a ama como Cristo ama a igreja. E para concluir esse slide sobre o que é submissão e o que não é, Hernandes Lopes também vai dizer: a submissão da esposa ao marido é sua missão. Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido,
porquanto sois submissas ao Senhor, porque isso é desígnio do coração de Deus. Qual é a missão da esposa no lar, no casamento? É cumprir essa missão de ser submissa. E qual é a missão do marido, que nós vamos falar a seguir? É o quê? É amar essa esposa como Cristo amou. E o que mais a Bíblia Sagrada fala sobre o papel da esposa no lar? Vamos para a Bíblia Sagrada. Tito, capítulo 2, versículo 2 até o 5. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Em 1 Pedro também, 3 e 7, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha só. De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Isso aqui está falando para quem? Para o esposo, para o marido. Como é que nós temos que ser? Nós temos que honrar a mulher como mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Porque se a gente não honrar, não amar nossas esposas como Cristo nos amou, nós não seremos ouvidos. Nossas orações não passarão do teto. Deus não irá responder nossas orações. Olha só o quanto é sério. Agora nós vamos falar sobre o papel do marido. Já falamos sobre o papel da esposa. Agora é a vez de falar dos homens. E isso está aonde, professor? Em Efésios, capítulo 5, do versículo 25 até o 33, que nos diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mais santa e culpável. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas mulheres estão doentes emocionalmente, até mesmo fisicamente? Porque o marido espanca fisicamente, agride, violenta emocionalmente com palavras. Misericórdia. Deus está falando com pessoas nesse momento. Quantas mulheres estão com seus corpos marcados, suas almas feridas, porque o marido não tem amado a esposa como Cristo amou? Quantos de nós, maridos, temos agredido nossas mulheres, fisicamente e verbalmente falando? Essa palavra vem para mim, para você, para nós repensarmos nossas atitudes, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Porque um dos lemas dessa carta aos Efésios é o que? Está em Cristo. E a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que nos despir do velho homem. Se eu bati na minha esposa, eu não bato mais. Se eu agredi minha esposa verbalmente, eu não vou agredi-la mais. Se eu não amava minha esposa, agora eu vou amar minha esposa. Porque essa é a vontade de Deus. Continuando, versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis: o marido e a mulher são uma só carne. Carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Uma disjuntora, uma cooperadora, uma auxiliadora do lar. Versículo 28. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo,
Porque a Bíblia diz mesmo que quando há o casamento, agora são uma só carne. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Então, o papel do marido é o que? Zelar. O papel do marido é o que? Zelar. Não é bater, não é subjugar, não é dominar. A mulher não é um objeto, não é um animal doméstico. Você tem que zelar. Olhe para Cristo, marido, pois somos membros do seu corpo. 31. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Olha só, os dois se tornarão uma só carne. É por isso que é importante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra o que Deus quer de mim, de você, na sociedade, principalmente na família. Porque o que nós seremos na sociedade é o que nós somos dentro de casa. E qual é a vontade de Deus? Que haja casamento. Observe que nós estamos falando de esposa e de esposo. Nós não estamos falando de esposos, esposas, no plural. Porque o casamento, segundo a palavra de Deus, é o quê? Que haja marido e mulher. É só um marido, é só uma esposa. Não é permitido adultério, não é permitido poligamia. Até o divórcio, Jesus falou que nem sempre foi assim. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus já tinha o casamento entre uma pessoa, um homem e uma mulher. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou dois Adão, Deus não criou duas Evas. 32. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós, para quem que Paulo está falando? Para mim e para você, marido. Versículo 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amai. Esse é um dos exemplos de um cristão. Amar. O amor. A Bíblia diz que sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que eu vou me parecer com Cristo? Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou me parecer com Deus se eu não tenho amor? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Como é que eu não vou amar nem a minha própria esposa, que é carne da minha carne, osso dos meus ossos? Fica meio complicado eu evangelizar, eu orar, eu interceder por outras pessoas, se na minha casa eu não dou o exemplo de um cristão. O papel do marido. O que Hernandes vai falar sobre o papel do marido? Aí nós elenquemos aqui vários tópicos sobre o papel do marido no lar, no casamento, sobre o papel do marido. A palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. Observe que o que caracterizará, segundo Efésios, o papel da esposa é o quê? Submissão. Mas qual é o papel do marido que vai caracterizar o papel meu e seu como esposo? É o quê? Amor. Por quê? Porque nós, como marido, nosso papel vai ser comparado com o de Cristo. E Jesus fez o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nosso papel como esposa é o quê? Ser um salvador, é amar, é se sacrificar pela esposa, é cuidar, é zelar, amar não apenas em palavras, mas em atitudes, porque são nossas atitudes que demonstrarão o que nós somos de verdade. Efésios 5, 25, 28, 33. 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Olha o 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito.
É recíproco. Eu só vou exigir algo de alguém se eu tiver autoridade. Se eu prego sobre amor e não vivo isso, eu serei como o quê? Como um sino que tine, como sepulcros caiados. Então, olha só o nosso papel, maridos, esposos. Amar pela esposa, amar a esposa. E que nós temos feito como marido, com nossas atitudes, temos amado nossas esposas, nós temos confiado em nossas esposas, nós temos dividido a senha do cartão, da conta bancária com nossas esposas, nós temos planejado o futuro com nossas esposas ou só do nosso jeito? Isso é amor? Que paremos para refletir se nós estamos obedecendo a Deus ou não. Se nós não estivermos sendo assim, isso é o quê? Pecado. Então, a palavra de hoje mesmo é isso mesmo, meus irmãos. Ela é forte, ela vai nos confrontar, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, sim. Que possamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor e nos parecermos com Cristo. Porque nós não estamos aqui para brincar de ser cristãos. Nós não estamos aqui apenas para ler. Nós estamos aqui para meditar e sermos moldados pelo Espírito do Senhor. O que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. Não é verdade? É você entregar-se a alguém. Estar sob missão de alguém. E o que representa amar? Que é o papel do marido. É entregar-se por alguém. Não foi isso que Cristo fez? Assim, submissão, que é o papel da esposa, e amor, que é o papel do marido, são dois aspectos da mesmíssima coisa. Amém? Então, marido e mulher têm grau de importância para Deus da mesma forma. E não é da forma pejorativa que entendemos submissão. O papel do marido. Como deve ser a ação do marido? O apóstolo usa 5 verbos para defini-la. O papel do marido é caracterizado por esses 5 verbos. Vejamos bem. Primeiro, amar. O amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Assim, eu como esposo, eu como marido, eu tenho que ser. Eu estou sendo aqui medido, meus irmãos. Eu estou sendo aqui medido pela palavra do Senhor. Estou sendo aqui também confrontado. Eu também estou apanhando aqui. Será que eu, Oséias, como esposo, eu tenho exercido um amor sacrificial pela minha esposa? Santificador, santificando ela, zelando dela, levando ela a Cristo. Altruísta, abnegado e perseverante. O outro verbo que irá caracterizar o nosso papel como marido, entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Então, num relacionamento, num casamento, não cabe o egoísmo, não cabe autoritarismo, porque o amor ele não é egoísta, ele é devotado à pessoa amada. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele não pensou em si mesmo, ele pensou em mim e em você. E ele entregou-se, tornando-se ser humano, tendo morte de cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, para que nos desse esse exemplo de como nós temos que ser. Então, nós precisamos o quê? Nos entregarmos e não dominarmos. Outro verbo que irá caracterizar o papel do marido, santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Esse é o nosso papel como marido. É sempre o bem da nossa esposa. Qual é o papel do marido? Purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Quinto verbo para caracterizar o papel do marido é apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. É isso que Jesus exerce em nossas vidas e fez em nossas vidas e continua fazendo. Foi preparar um novo lugar para mim e para você, mas não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Consolador. Assim também é o marido, também tem que ser.
vai visar sempre a felicidade plena com a pessoa amada. Agora nós iremos falar sobre o cuidado, como o homem, como o marido, como o esposo deve cuidar da esposa. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. É nosso dever, como esposo, cuidar da vida espiritual da sua esposa. A palavra de Deus diz que nós, como esposo, como maridos, nós somos o sacerdote do lar. E o que o sacerdote exerce? Exerce o que? Autoridade espiritual. Ele é modelo, ele é referência. O que o sacerdote fazia? Ele levava o quê? As nossas orações, os nossos sacrifícios a Deus. Assim também, nós, como marido, como esposo, nós temos que levar nossa família para mais perto de Cristo, para os pés de Cristo. Veja bem, Efésios 5, 25, 27, para não ficar nas minhas palavras. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha só, o 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, Deus vai cobrar de mim e de você. Eu estou entregando, o nome da minha esposa é Gesiane. Eu estou entregando minha esposa, a Gesiane, a Deus, sem mancha, sem ruga, sem imperfeição, mas santa e inculpável. Nós temos que parar para refletir e responder essas perguntas. Esse é o nosso papel de santificar. É o nosso papel de cuidar da vida espiritual da nossa esposa. Nosso papel em casa, como marido, não é só ser apenas um provedor do lar. Dar roupas, dar comida, pagar água, energia. Não. Vai além disso aí. A Bíblia está dizendo isso. Continuando sobre o papel do marido. Nós falamos sobre a esposa, submissão. E agora nós estamos falando sobre o nosso papel. Quais são os cuidados? Segundo cuidado. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. A parte emocional da pessoa conta muito. Vai dizer muito como está sendo a convivência, está sendo o casamento. A Bíblia é bem clara sobre isso também. 5, 28 e 29. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Crisóstomo disse: o olho não trai o pé colocando-o na boca da cobra. E a gente já tem comentado sobre isso aqui. Quantas mulheres, esposas, são feridas, estão feridas emocionalmente, se sentem inferiorizadas, sem importância, desvalorizadas, por causa das nossas atitudes que são inconvenientes, porque nós, como maridos, não temos exercido nosso papel como Cristo fizesse para com a noiva. Então, quantas esposas, até mesmo nas relações íntimas, ali não se doam, está fria, está frígida, por causa de nossas palavras, por causa de nossas atitudes. Muitos maridos cristãos, que deveriam ser cristãos, em casa exercem um papel, e lá na igreja demonstra ser todo diferente. Há viúvas de maridos vivos. Há maridos que querem viver a vida de solteiro. O lar é apenas um albergue. A palavra cuidar, que está aí, que a gente está falando sobre Efésios, só aparece aqui em Efésios e em Tessalonicenses 2 e 7. A palavra cuidar quer dizer o quê? Acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Quantos maridos querem que as mulheres sejam
bonitas esteticamente, que se cuidem, que se zelem, mas não confia a senha do cartão de débito ou de crédito na mão da esposa, não confia na esposa, não dá o dinheiro. Meu bem, vale no salão, se maquiar, fazer pés e mãos, cabelo. Quantos maridos não entregam, meu amor, pega esse dinheiro, vai comprar um melhor vestido na loja, mas quer que a esposa seja bonita, quer que ela esteja impecável para ele, mas ele não cuida, ele não acaricia, ele não zela. Aí depois fica olhando para a mulher do vizinho, fica olhando para as mulheres na internet e achando bonito, e a dele, ele por quê? Porque ele não está cuidando, não está exercendo seu papel como marido. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, é nosso dever. Zelar, cuidar. E também nós maridos. Nós cobramos muito das nossas esposas. Nós temos também que dar exemplo. Cobramos da nossa esposa que ela não seja gorda, etc. Não estou dizendo que os gordos são feios. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você, esposo, meu irmão, nesse momento, você está se cuidando também? Você está fazendo caminhada, pedalando? Convide sua esposa. Vamos ali no parque, vamos caminhar, vamos fazer uma pedalada, vamos ali fazer uma academia. A palavra de Deus diz em Amós: como andarão dois juntos se não andarem como um acordo? E para concluir, sobre o papel e o cuidado do marido para com a esposa, Hernandes Dias Lopes vai falar: o marido deve cuidar da vida física da esposa. Efésios 5:30. Pois somos membros do seu corpo. Você, meu irmão, você é capaz de esmurrar seu rosto? Você é capaz de pegar um facão aqui e vou cortar meu dedo do pé? Você é capaz de pegar uma caneta assim e enfiar no seu peito? Acredito que ninguém fará isso, porque ninguém é louco. Porque a gente se ama, né? A gente se cuida. E a palavra de Deus diz, já mostramos aqui, que nós somos uma só carne. Homem e mulher é uma só carne. Então, nosso papel como marido, como esposo, é o quê? Zelar por essa carne da qual nós fazemos parte. Porque quando você agride sua esposa, você está agredindo a si mesmo. E agressão é o quê? É violência. E tudo que é violência é o quê? É pecado. E a palavra de Deus diz que lá no céu não entra pecado, não entra pecador. Deus abomina o pecado. Aí, sobre isso aí, tem o seguinte aqui, ó. O sexo é bom e uma bênção divina na vida do casal. Deve ser desfrutado plenamente, em santidade e pureza. Por que eu falei sobre isso aqui? E Hernandes Dias Lopes também está falando. Porque tem muitos casamentos aí, de pessoas que estão na igreja, não sei se são em igreja, mas que muitos maridos idealizam, ficam assistindo sites pornográficos, vídeos pornográficos, e querem fazer com que a esposa seja como a mulher lá do vídeo, que venha se fantasiar como lá no vídeo, para satisfazer a própria carne. E vocês sabem muito bem que nesse trimestre nós temos estudado muito sobre isso aí. E a carne é um dos inimigos do cristão. Nós temos três inimigos: o diabo, a carne e o mundo. E para concluir sobre esse tópico, sobre o papel do marido, o cuidado do marido, vamos ler a seguinte citação. Abre aspas. Curtis Vaughan conclui dizendo que o dever da esposa é respeitar o marido e o dever do marido é merecer o respeito delas. E para concluir essa lição maravilhosa, essa aula maravilhosa, veja, eu agradeço a sua atenção. Agora nós vamos falar sobre o dever dos filhos com os pais. Nós vamos falar sobre o dever dos filhos para com os pais, também nós vamos falar também do dever dos pais para com os filhos. Temos só esses dois tópicos.
O dever dos filhos com os pais. Efésios 6, do versículo 1 até o 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E sobre o papel dos filhos para com os pais. Qual era o contexto? Por que Paulo está escrevendo isso aos Efésios? E também nunca foi tão pertinente também falar sobre isso nos dias de hoje. Olha só, qual era o contexto? Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime do pater potestas. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo. Está entendendo por que Paulo está escrevendo isso? Então, Paulo foi usado por Deus para revolucionar o contexto familiar, para revolucionar o papel do marido, o papel da esposa e dos filhos. Olha só, hoje você reclama do papai e da mamãe, mas se você tivesse nascido naquela época. Então, aqui é bênção de Deus. Deus está equilibrando os papéis entre marido e esposa, está mostrando qual é o nosso dever, qual é o nosso papel. Então é importante nós entendermos esse contexto da época e por que Paulo está falando isso aí. Hernandes Lopes diz assim: se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito Santo sem obedecer aos pais. Certa feita, Mahatma Gandhi abordou um bêbado que entoava canções elogiando-o como líder pacifista indiano. Ele repreendeu firmemente o bêbado com estas palavras: você é do tipo que entoa canções a mim, mas não obedece meus ensinamentos. E a palavra de Deus é muito bem clara, que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, nós somos filhos de Deus ou do diabo? Nós somos filhos da obediência ou da desobediência? Porque na aula passada nós vimos o que irá acontecer com os filhos da desobediência. Então, se eu desobedeço a meus pais, eu estou desobedecendo a Deus. Porque isso é justo. O que é justo? A obediência aos pais. A minha obediência ao papai e à mamãe tem que ir conforme a vontade de Deus. Por exemplo, o pai fala: meu filho, vamos ali assaltar um banco. Não. Aí essa obediência não nos é permitida. Porque essa obediência ao pai, que vai desobedecer aos princípios bíblicos, essa obediência eu não devo cumprir. Não devo obedecer, porque nós temos que obedecer ao Pai nosso que está no céu. É importante fazer essa observação. Aí o apóstolo Paulo ele vai mencionar 3 motivos que devem fazer com que os filhos sejam obedientes aos pais. Primeiro motivo, natureza. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Por quê? Porque isso é bíblico. Porque isso veio do coração de Deus. O primeiro mandamento com promessa. Então, isso é natural. Então, isso já vem da própria natureza. É justo. É o certo. Não à toa que até as outras religiões pagãs adotam isso como verdade, como princípio. O segundo motivo para os filhos serem obedientes aos pais. Por que eu tenho que ser obediente ao papai e à mamãe? O que a Bíblia vai dizer? Segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. A lei, ou seja, é bíblico, está na Bíblia Sagrada. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Observe que nós falamos sobre obediência anteriormente, sobre uma ação. Agora nós vamos falar sobre honra, que é o quê? Que é uma atitude.
que é um sinal de respeito, de reverência. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, é justo e também porque é a vontade de Deus. Porque, assim como nós temos que obedecer ao Pai, Pai nosso que está no céu, uma vez que eu desobedeço ao pai ou à mãe, estou desobedecendo a quem? A Deus. Porque o pai, a mãe, o marido e a esposa foram instituídos por Deus. A família é uma instituição sagrada, criada por Deus. E se eu desobedeço ao pai e à mãe, eu estou desobedecendo a Deus. Por quê? Porque quem instituiu a família, o casamento, instituiu o papai e a mamãe, foi Deus. Isso aqui é sério, que eu vou ler nessa citação. É possível obedecer sem honrar. Como, professor? O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não o honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa quando estavam vivos. E para você, filho e filha, olha só, por que nós temos que honrar nossos pais? O filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Primeiro, ouvir os pais. Quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem os pais? Segundo, ter cuidado com as seduções, drogas, sexo, namoro, abandono da igreja e amigos. Então, são dois conselhos muito importantes para você, filho, ser pessoa bem-sucedida e abençoada. E sobre essa importância de honrar o pai e a mãe. Levítico 20, versículo 9. Portanto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá morrer. Visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu sangue cairá sobre ele mesmo. E nessa época, é porque o tempo não nos é permitido, um filho que era rebelde contra seu pai, contra sua mãe, se ele não mudasse, não melhorasse, os pais levariam ele até o sacerdote e diziam: esse aqui é um filho rebelde, ele não obedece, ele não quer mudar, ele nos agride com palavras, com ações, e nós estamos entregando aqui o que o sacerdote iriam fazer, e a sociedade iriam apedrejá-lo até a morte. Por quê? Porque o pecado tinha que ser varrido, tinha que ser extinto. Graças a Deus estamos no período da graça, né? Terceiro motivo para os filhos serem obedientes aos pais. O Evangelho. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Observe. A vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Significa o quê? Porque essa é a vontade de Deus. Aí Paulo também vai falar também sobre o dever dos pais para com os filhos, ou seja, o dever do pai e da mãe para com os filhos. Qual é o papel dos pais para com os filhos? Aí Paulo vai enfatizar uma exortação negativa. 6:4, parte A. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mediante o pátria potestas, o pai podia não só castigar os filhos, mas também vendê-los, escravizá-los, abandoná-los e até mesmo matá-los. Sobretudo os fracos, doentes, aleijados tinham pouca chance de sobreviver. Portanto, Paulo está sendo muito usado por Deus nesse período, porque os filhos eram como se fossem propriedades dos pais, onde os filhos não tinham importância, não tinham valores, e isso culminava na ira dos filhos, porque os filhos não eram ouvidos, não tinham autoridade nenhuma. Mas, para o modelo de Cristo, a família deve ser o quê? Deve ser gerenciada com amor. Não deve ser praticada a ira no lar. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si mesmos.
Outra forma de provocar a ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Finalmente, os pais podem provocar ira nos filhos por falta de consistência na vida e na disciplina. Meu filho, não fume, e o pai fumando. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrascos deles. William Hendrickson aborda 6 atitudes dos pais que provocam a ira dos filhos. Primeiro, excesso de proteção. Segundo, favoritismo. Terceira, desestímulo. Quarta, não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo. Quinta, negligência. Sexta, palavras ásperas e crueldade. E qual é o papel dos pais para com os filhos? Como é que tem que ser? Paulo destaca 4 exortações positivas. Primeira, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aí Paulo vai destacar essas 4 exortações positivas, como nós abordamos no versículo anterior. Primeira, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Por que isso? Porque muitos pais pensam que também é só dar comida, só dar roupa, calçado para os filhos, está suficiente. Mas não. Segundo a Bíblia Sagrada, isso vai mais além. Porque os pais têm que cuidar da vida física e emocional dos filhos. Dar saúde, proteção, não agredir. Claro que o pai tem que disciplinar. Mas o pai tem que amar, tem que zelar. Porque a palavra de Deus diz em Salmos que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Segunda, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Então, é bíblico, sim, disciplinar os filhos. Claro, nós não estamos fazendo aqui apologia de agressão física, nós não estamos falando aqui de tortura, mas nós estamos falando aqui da disciplina, uma palmada e não agressão. A palavra paideia, disciplina, tem o sentido de treinamento, por meio da disciplina. A disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Só pode disciplinar, ou seja, fazer discípulo, quem tem o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. Se eu vou bater minha filha, eu tenho que ter domínio próprio, eu não posso agredi-la, eu não posso torturá-la, eu não posso machucá-la. Terceira, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra qual? De Deus. A palavra grega, noutésia, que é admoestação, quer dizer educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Devem ser instruídos acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus fala em sua palavra. Quarta, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não é dever do Estado, da escola, não é dever da igreja, da professora da EBD, ensinar seu filho. O primeiro dever é do pai e da mãe. Tem que começar em casa. Amém, meus irmãos? Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que a qualquer outra coisa. Mas até mesmo que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Porque o que vale a pena ganhar o mundo todo, o que adianta seu filho ganhar milhões e milhões de reais, mas perder a salvação, perder Cristo, perder o céu. Nós, como pais, possamos refletir sobre o nosso papel como pais. Possamos refletir sobre o nosso papel como esposo, como esposa. Espero que essa lição, essa aula tenha trazido aprendizado, luz para o seu caminho, nesses dias tão complicados para se viver e defender a família cristã. Porque a defesa da família cristã é feita com base na palavra de Deus.
é vivendo a palavra de Deus, é vivendo o caráter cristão. A melhor forma de defendermos a família cristã é vivendo ela. Vivendo quem? A palavra de Deus. Porque as pessoas verão a Cristo em nós. Não é defendendo apenas politicamente, mas é com base na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que em vão guarda os sentinelas se Deus não guardar a cidade. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário, compartilhe nosso vídeo, abençoe outras vidas, outras igrejas, outros professores. Abençoe outros pais também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.